Graças a Deus, meus irmãos, com alegria que nós começamos mais uma aula. Desta feita falarmos um pouco sobre o assunto escusa de consciência, ou objeção de consciência, que é um preceito que nós vamos tratar de definição, vamos trazer um pouco a sua justificativa, vamos falar sobre a sua justificativa e também de algumas classificações, certo? Para tanto, nós vamos iniciar essa aula lendo um texto bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 27 ao 29, que diz o seguinte: trouxeram os apóstolos e, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenastes expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Esse texto, eu poderia dizer que ele é um texto jurídico, dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, porque ele traz alguns aspectos jurídicos. Primeiro, os apóstolos eles foram levados no sinédrio. O sinédrio era um lugar de julgamento, era um tribunal, certo? Segundo, a palavra nos diz que o sumo sacerdote os interrogou. O interrogatório também é um ato inerente a um tribunal, certo? Então nós estávamos diante de um sinédrio com um interrogatório dos apóstolos. E aí, um terceiro ponto, e tão importante quanto, é o fato de eles dizerem o seguinte: não é verdade que ordenamos expressamente, ou seja, havia um documento, já lá dentro do contexto de Roma do primeiro século, proibindo com que os cristãos falassem acerca de Jesus Cristo, acerca do Evangelho. E em resposta a essas colocações diante do sinédrio, diante do sumo sacerdote que os estava interrogando, os apóstolos simplesmente disseram: olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você se atentar para os versos 30 e diante, Pedro retoma a palavra e começa a falar novamente de Jesus Cristo, da ressurreição, de que era um plano de Deus, de que foi predito lá atrás em Israel, de que esse Salvador haveria de vir. Então, mas eu quero chamar a atenção para essa ideia de que o Estado está aqui interrogando, o Estado está aqui com uma ordenança, com algo expresso, mas com algo que não é legal, certo? Há uma ligeira relação com o que nós vamos falar hoje sobre escusas ou objeção de consciência, certo? Mas para tanto vamos orar. Deus, nós te louvamos por tua bondade e misericórdia. Nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pela ciência que o Senhor nos dá, Pai, que é para o uso da tua glória, Senhor. Nós te pedimos, Deus, fala ao nosso coração, fala ao nosso ser, nos faz compreender tua vontade, Senhor Deus. Abençoa o Steck, abençoa a Edileuza, diretora, Senhor Deus. Abençoa a Zélia, Senhor, coordenadora. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno, Senhor Deus. Ó Pai, em tempos de pandemia, Senhor Deus, vem nos dar o refrigério, vem falar a nossa alma, vem falar o nosso ser, Senhor Deus, e vem nos levar a realizar, a fazer a tua vontade. Nós te pedimos, Deus, nos assista, Pai, em nossas limitações, em nossas fraquezas, Senhor Deus, e nos faça compreender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Deus, abre o nosso entendimento, Pai, que possamos compreender aquilo que vamos estudar essa tarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, essa tarde nós nos propusemos a estudar um pouco sobre objeção de consciência, ou escusas de consciência. No primeiro momento é interessante nós entendermos que a objeção e a escusa da consciência, ela é um tema que não está apenas no direito pátrio nacional, no direito brasileiro, mas ele é um tema que está em tratados internacionais, em leis internacionais, porque ela visa proteger, ela simplesmente tem o objetivo de resguardar a consciência que vai de encontro àqueles preceitos legais que simplesmente vêm de alguma forma ou de outra, de encontro à nossa crença, à nossa ideologia, ou aquilo que nós entendemos enquanto políticas, certo? Então, a escusa de consciência, a título já de definição, ela é o quê? Ela é uma garantia constitucional, porque ela está prevista na nossa Constituição. Ela é direcionada a quem objeta por motivos religiosos, filosóficos ou ideológicos, uma obrigação a todos impostos pela Constituição. Mais à frente nós vamos tratar de alguns exemplos,
Mas já poderíamos dizer, por exemplo, a recusa de consciência do paciente que está no tratamento médico, ele liga para o médico e diz, eu não vou me submeter a esse tipo de tratamento, certo? Mesmo que esse paciente esteja em risco de morte, a priori, essa alegação desse paciente ela tem que ser respeitada, certo? E nós vamos estudar à frente, eu pus aqui 2 documentos para vocês. Um é um artigo que tem por título Objeção de consciência, uma questão constitucional, enviei já para o grupo de WhatsApp, e o outro é a resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata sobre a objeção de consciência no ramo médico, certo? A recusa de consciência nesse ramo, que nós vamos ver também mais à frente, só um minutinho, que é justamente a objeção de consciência, a obrigação sanitária e a tratamento médico. E aí nós temos outro exemplo, que são as testemunhas de Jeová, que eles, ao chegarem no hospital, eles de pronto já objetam, eles já dizem, olha, eu não vou me submeter à transfusão de sangue, certo? E é interessante que muitas vezes, se só restar esse tratamento, o médico que não administrar esse tratamento, ele pode responder por omissão de socorro, se o paciente vier a óbito, certo? Mas ele tem, se ele vier a óbito, ele tem, sob sua proteção também, para sua proteção, o fato de que aquele paciente, em sã consciência, ele simplesmente objetou, ele disse, olha, eu não quero esse tipo de tratamento. Mas você poderia dizer, Rosalvo, então a objeção de consciência, a consciência do cidadão, ela é mais importante do que a vida? Forma nenhuma. Então existem muitas discussões, e isso pode ser ponderado e levado para onde? Para os tribunais. Né? Existem liminares que concedem simplesmente, levando em consideração o direito à vida, de que o médico simplesmente administre aquela transfusão de sangue e assim por diante, certo? Então, ela é uma garantia constitucional. Ela é uma garantia constitucional, mas não está apenas na Constituição, está também em leis e em contratos. Devem prestar serviços alternativos àqueles que não querem simplesmente atender aquele mandamento legal ou constitucional, aquela norma. Por exemplo, o alistamento eleitoral, o alistamento militar, ele é obrigatório a maiores de 18 anos, mas aí existe a escusa de consciência, a objeção de consciência, de que aqueles que alegarem um motivo religioso, um motivo ideológico ou um motivo político, eles podem simplesmente se eximir dessa responsabilidade, agora atentando para uma obrigação alternativa, uma prestação alternativa, ok? Então nós temos esse ponto em tom de definição. O segundo ponto é o seguinte: nos estados democráticos, a objeção de consciência ela pode ser considerada como qualquer outro direito fundamental, contudo, em função de sua elasticidade em matéria de contínuo debate. Ou seja, a objeção de consciência ela tem que ser respeitada. Por quê? Porque é um direito fundamental. Porque faz parte dos direitos e garantias fundamentais que são elencados nas constituições de cada estado, de cada república, certo? É interessante que quando nós falamos de objeção de consciência, nós temos que ter em mente a ideia de que é um direito também intrínseco, um direito íntimo, um direito que parte de dentro da gente. Por exemplo, as minhas ideologias, ou a minha ideologia, a minha consciência, a minha crença, a minha fé e a minha posição política. E aí entenda, não apenas a ideia de política partidária, mas a ideia de política enquanto ser político, ser que vive na polis, ser que vive no Estado, e com as minhas convicções, as minhas escolhas, eu procuro interferir junto à vida em coletividade. Então, tendo todas essas ideias, a objeção de consciência tem que ser respeitada, certo? Mas como eu falei anteriormente, dei o exemplo da transfusão de sangue no contexto das testemunhas de Jeová. A objeção de consciência é um direito que é assim, muito plausível de discussão. Por quê? Porque é um direito íntimo, um direito que emana, um direito que vem de dentro. Inclusive existem autores que alegam que a objeção de consciência faz parte da dignidade da pessoa humana. Então logo ela tem que ser respeitada. Enquanto justificativa nós temos o seguinte: a justificativa tem origem no justnaturalismo, que só ergue a supremacia do indivíduo, informando de alguns direitos natos sobre o Estado. Ou seja,
o Estado enquanto ente organizado, o Estado enquanto ente representante da coletividade, o Estado ente enquanto aquele que visa resguardar o direito de todos. Exemplo da segurança, exemplo da dignidade da pessoa humana, que é princípio, exemplo já falei da segurança, mas exemplo dos direitos sociais, do direito ao trabalho, à livre iniciativa, os direitos políticos, o direito de votar e ser votado. Então o Estado visa resguardar todos esses direitos, o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito de ir e vir e permanecer. Interessante que muitas vezes a gente não fala nessa ideia de permanecer, né? Se eu estou em determinado local, a menos que haja uma condição plausível para me tirar dali, não, é o meu direito permanecer. Inclusive nos locais, principalmente, claro, na verdade, nos locais públicos, né? Aquilo que é, digamos, um local privado, não, porque ele tem um proprietário e ele tem o pleno direito sobre a sua propriedade, ressalvado que a função social da propriedade. Mas voltando para o nosso contexto, essa ideia de justnaturalismo era o direito que ele emanava do ser humano. Então ele não levava em consideração, por exemplo, o positivismo, que já veio no século XVI, na verdade século XVII ali, já amadureceu mais no século XVIII, e hoje nós temos um positivismo jurídico, positivismo que faz com que as leis elas venham positivadas e expressas, como naquele texto que nós lemos como base lá em Atos capítulo 5, que fala que simplesmente ele os interrogou e havia uma ordem expressa para que os apóstolos não falassem no nome de Cristo. Então, meus irmãos, o curso de teologia, ele traz uma cultura tal que, meus amados teólogos e teólogas, vocês devem simplesmente estudar filosofia, devem estudar religião, devem estudar história, devem estudar direito, certo? Mas sempre numa perspectiva de Deus. A teologia, digo que ela é a mãe de todas as ciências. Teologia, e se você olhar para a Idade Média, por exemplo, nós tínhamos a teologia e tínhamos a filosofia, a medicina e a engenharia e o direito, que são assim os 4 ramos de saberes que eles vêm simplesmente se desenvolvendo ao longo da história da humanidade. Né? E tudo deriva muito daí, deriva muito da filosofia, mas que a teologia está ali do lado, e elas vinham caminhando juntas. Então você, enquanto teólogo, você, enquanto entendedor daqueles princípios, daquelas bases primárias que nós já tratamos, de saber, por exemplo, quais são os direitos, enquanto líder religioso, né? Enquanto aquele que responde por uma comunidade religiosa, você tem que entender que a objeção de consciência é algo inerente. Se o membro chegar e dizer, pastor, Paulo falou muito sobre isso, eu não posso comer carne tal dia, você vai trazer o preceito bíblico. Eu vou explicar para ele que não existe uma base bíblica plausível para aquilo que ele está dizendo. Mas você também tem que respeitar a consciência. Paulo disse, olha, nós devemos respeitar os mais fracos e não escandalizarmos. Quando fala, por exemplo, da ideia do vinho, da ideia do comer, né, ele trata justamente sobre isso. Nós tratamos sobre o direito religioso, já vimos tratando o direito canônico, o direito eclesiástico, que é o direito que nós estamos tratando, direito eclesiástico, direito dentro do ramo da igreja. Depois tratamos um pouco sobre liberdade religiosa, liberdade de crença, de culto. Então veja que são direitos que eles emanam, eles saem de dentro de nós. A objeção de consciência é algo que é firmado em nossa consciência com base naquilo em que acreditamos. Nossa consciência. E eu queria tratar aqui de um ponto com vocês, que é um ponto que eu diria que é um ponto até introdutório, mas que é um ponto extremamente necessário, que é a ideia de consciência, nossa consciência formada enquanto seres religiosos, enquanto seres que têm uma filosofia de vida, enquanto seres que trazem ou que obedecem a determinada política. Essa consciência ela é profundamente afetada pelo novo nascimento. Lembremos, pois, de João capítulo 3, onde Jesus ele discute ali com Nicodemos acerca do novo nascimento, e diz que é necessário o homem nascer de novo. E nesse novo homem, nesse novo nascido, existe como que uma transformação por completo. Embora ainda tragamos em nós as marcas do pecado original, nossa consciência ela é renovada. Então nós já não somos mais escravos
de uma mentalidade arcaica, de uma mentalidade preconceituosa, de uma mentalidade simplesmente odiosa, do velho homem que odeia, do velho homem que é mau, do velho homem que não ama. Mas agora nós temos uma nova consciência. Ou seja, essa nova consciência que nos é dada por Cristo, ela permite com que nós não tenhamos uma consciência igual à consciência da coletividade. E eu digo coletividade, a grande maioria daqueles que não seguem a Cristo. Ou muitas vezes nós nos destacamos, entre aspas, até dentro do nosso meio cristão, do nosso meio evangélico, da nossa denominação, etc. Por quê? Porque nós vamos nos aprofundando, nós vamos buscando conhecimento, nós vamos buscando intimidade com Deus. E aí, vocês enquanto alunos de teologia, eu queria deixar 2 pontos aqui que são extremamente necessários. Cresçam na graça e no conhecimento, não cresçam só na graça. Não cresçam só numa graça, aliás, não cresçam só no conhecimento frio, no conhecimento distante, no conhecimento simplesmente que faz com que nós sejamos arrogantes. Mas cresça na graça. A graça que nos humilha, a graça que nos mostra quem verdadeiramente nós somos. E cresçamos nessas 2 pilastras e edifiquemos vidas. Então, já falei que eu pus junto ao material no nosso grupo um artigo falando sobre a objeção de consciência e uma questão constitucional. Por demais interessante, é bom vocês lerem esse artigo completo. Se tiverem alguma observação a fazer, vamos fazendo pelo grupo e nós vamos tratando. Então, a justificativa para a escusa de consciência é simplesmente o fato de que ela derivou-se de um justnaturalismo, de um direito que vinha de dentro do ser humano, certo? E que só emerge a supremacia do indivíduo. E o Estado ele tem que entender isso. Vamos tratar um pouco sobre as classificações de escusas de consciência. Quanto à classificação, temos que no Brasil o reconhecimento jurídico da objeção de consciência ela é datada da própria Constituição de 88. A defesa da objeção de consciência foi encampada principalmente por democratas, quando da feitura daquela Constituição, grupos religiosos e pacifistas, tendo como questão de fundo a liberdade de crença religiosa. E aí eu quero invocar aqui o artigo 5º da Constituição, inciso 8º, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Eu costumo muito comparar o artigo 5º da Constituição ao Sermão do Monte. Né? O que as garantias e direitos fundamentais estão ali no artigo 5º ao artigo 8º aproximadamente, é o Sermão do Monte, certo? No Novo Testamento. E assim, eu acho muito bonito. Ressalvar, é claro, assim, é uma distância fenomenal de um para o outro. A palavra de Deus é perfeita, né? Mas aqui nós temos a lei protegendo o indivíduo em suas garantias e direitos individuais. Diz o seguinte, o artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Ninguém pode violar o direito à vida. Por isso, a vida muitas vezes sobrepõe a sua escusa por não querer receber um tratamento. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Aí já pulando do inciso 1 ao 7, nós vamos ao inciso 8, que diz o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, ninguém será privado, ninguém é obrigado, ou seja, ninguém não será tirado os direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Aí ele vem com um salvo aí, que diz o seguinte: salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos. Ou seja, você vai invocar simplesmente o direito, aliás, a crença religiosa, convicção política ou a convicção filosófica, para não atentar para uma determinada lei. E isso tem que ser respeitado. Agora eu repito mais uma vez, quando há um confronto de direitos, quando há um confronto de princípios, o julgador, geralmente esses casos vão aos tribunais de primeira instância, né? os tribunais de primeira instância, as comarcas, tribunais de segunda instância, são simplesmente os TJ, os tribunais de justiça que estão nas capitais.
Muitas vezes chega o STJ, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que tratam das questões legais, e sempre, muitas vezes também vão ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que vem tratar simplesmente das questões constitucionais, ok? E como é matéria constitucional, como nós estamos falando aqui de um preceito que está no inciso 8º do artigo 5º da Constituição, por vezes essa discussão chega até o STF. Então vamos tratar, enquanto classificação, de alguns pontos que entendemos que são pertinentes, que são necessários, para entendermos um pouco sobre a objeção de consciência ou a escusa de consciência. Primeiro, a objeção de consciência à obrigação sanitária e tratamento médico. Nós já falamos sobre isso. Já demos o exemplo, por exemplo, dos testemunhas de Jeová, dessa ideia de que eles não são obrigados a receberem a transfusão de sangue, mas que ali está também intrínseco o direito à vida daquele ser humano. E aí alguém vai levar, ou o Ministério Público vai levar, ou o próprio médico, muitas vezes são os próprios médicos que vão à justiça e dizer: o que é que eu faço? E os nossos juízes, eles têm que dar uma resposta a casos como esse. Eu queria ler para vocês aqui, simplesmente, o artigo 1º e 2º da resolução do Conselho Federal de Medicina, que fala sobre essa recusa terapêutica. Ele diz o seguinte: Conselho Federal de Medicina, Lei 2.232 de 2019, uma lei recente, uma lei nova, do ano passado. O artigo 1º diz: a recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente e na forma desta resolução, um direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que esse o informe dos riscos e das consequências previsíveis de sua decisão. Mas aí eu venho afirmar, mesmo havendo essa resolução, se o médico entender que aquele paciente vai a óbito se ele não fizer aquele tratamento, o médico pode levar tal causa a um tribunal, ele pode levar aquela questão a um juiz, e o juiz ele vai decidir, simplesmente vai dar uma liminar. O artigo 2º diz: é assegurado ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente, no momento da decisão, o direito da recusa terapêutica proposta em tratamento eletivo, de acordo com a legislação vigente. O parágrafo único diz o seguinte: o médico, diante da recusa terapêutica do paciente, pode propor outro tratamento quando disponível. É interessante que ele diz aqui, pode propor, ele não diz que deve. O médico não é obrigado a propor outro tratamento, mas ele pode propor, certo? E geralmente é o que se faz. Tem tais e tais tratamentos, você não é obrigado a passar pela transfusão, ou passar por tal tratamento, certo? Então, é necessário que atentemos para um assunto muito interessante e de uma delicadeza tamanha, certo? Outro preceito constitucional se encontra no artigo 143 da Constituição, que fala sobre o serviço militar obrigatório nos termos da lei. O parágrafo 1º diz o seguinte: nós já temos que o serviço militar ele é obrigatório, mas olha o que diz o parágrafo 1º: as Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo ao que, em tempos de paz, após alistados alegarem imperativo de consciência, escusa de consciência, objeção de consciência, entendendo-se como tal decorrente de crença religiosa de convicção filosófica ou política, para se eximirem da atividade de caráter essencialmente militar. Mas é interessante que o artigo aqui ele traz uma informação muito pontual. Ele diz: em tempos de paz. Você poderia perguntar: Rosalvo, e se houver uma guerra? O Exército, as Forças Armadas, Ministro da Defesa, eu posso ainda alegar simplesmente a recusa de consciência, a objeção de consciência? Você pode até alegar, mas o Estado ele não é obrigado a aceitar. Porque num período de guerra é como se nós tivéssemos uma legislação própria. Muitos conceitos eles são simplesmente, como eu posso dizer, eles perdem com que um pouco de sua força. Por exemplo, agora no período de pandemia do Covid-19, nós estamos vivendo o quê? A maioria das pessoas em quarentena
e o Estado ele tem decretado o estado de calamidade pública, certo? Por causa dessa peste. Mas aqui em tempos de paz. Por exemplo, outra questão que a Constituição diz que nós não temos pena de morte, mas no contexto de guerra nós temos, certo? No contexto de guerra nós temos. E a pena de morte aqui no Brasil, dentro do contexto de guerra, é por fuzilamento. Ok, gente? Então, um primeiro ponto é a objeção de consciência e obrigação sanitária e tratamento médico. O segundo é a objeção de... A nossa Constituição ainda elenca outro motivo de objeção de consciência, ao serviço militar. Um terceiro ponto, objeção de consciência religiosa. Essa objeção ataca a lei positiva que seja contrária à moral religiosa, ainda que a pretexto do bem comum. Por exemplo, a lei, a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, ela diz que o indivíduo empregado ele deve trabalhar o quê? 44 horas, uma jornada semanal. Ok? Muito bem. Aí aqui nós temos como exemplo, você vai ver na sua apostila, que no Rio de Janeiro, a Lei Municipal 1410 de 89 garante aos funcionários municipais que professam a fé judaica. Vejam bem, foi uma lei que foi criada dentro do contexto do judaísmo, dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. O ponto facultativo nos dias de Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, e o Yom Kippur, Dia do Perdão. Então, nesses 2 dias, esses servidores públicos, todos os demais que não são de fé religiosa judaica, continuam trabalhando normalmente. Mas os judeus, nesses 2 dias, o Ano Novo e o Dia do Perdão, eles não são obrigados a comparecer ao trabalho, porque eles estão em festividade. Eles têm aqui regulamentada a sua objeção de consciência, porque eles iriam fazer requerimento, eles iriam fazer uma solicitação da dispensa naqueles dias, ou de uma mudança. Olha, o dia cai numa segunda-feira, então o próximo domingo eu trabalho, o próximo sábado eu trabalho, certo? Ou coloca no banco de horas aí, eu fico devendo essas horas. Mas existe uma legislação própria dentro desse contexto aí, dentro do estado do Rio de Janeiro, né, que, aliás, dentro do município do Rio de Janeiro, que vem resguardar a objeção de consciência dos judeus que são servidores públicos municipais. E aqui, como último exemplo, nós trouxemos a objeção de consciência ao exercício profissional. E agora eu falo da minha profissão. Trata-se de uma incompatibilidade moral entre o profissional e o serviço solicitado. Ou seja, a objeção de consciência ao exercício profissional. O último ponto. O próprio Estatuto da Advocacia da OAB, Lei 8.906/94, estabelece em seu artigo 33 o seguinte, parágrafo único: a recusa de patrocínio de uma causa por razões de foro íntimo. E aí eu não tenho o que dizer quais são minhas razões, elas são de foro íntimo. Certo? Então, minha consciência ela tem que ser resguardada neste ponto, tá ok? É interessante que, por exemplo, quando alguns advogados pegam ações criminais, casos de estupro, por exemplo, o advogado ele não é obrigado a pegar o caso, certo? Ele não é obrigado. E aí ele vai alegar o quê? Foro íntimo, isso é uma objeção de consciência. Inclusive outras questões. O próprio homicídio, quando o homicídio ele é muito, né, deixou muitas sequelas, é um homicídio que não foi assim, não é resguardado pela legislação, não foi em legítima defesa, não foi no estrito cumprimento do dever legal, certo? Então assim, o advogado pode dizer, não, eu não vou pegar o seu caso, certo? Mas vai dizer, por quê? Não, é uma questão de foro íntimo. O cliente vai chegar e dizer, mas doutor, por que você não vai pegar meu caso? Não é uma questão de foro íntimo, eu não me sinto bem, eu não quero tratar neste caso. E para concluir a nossa breve aula, coloquei aqui algumas considerações, eu quero ler com os irmãos, diz o seguinte: é de suma importância olhar para a objeção de consciência cientes de que nossa consciência está destituída de valores espirituais, fruto do pecado original, mas temos um senso moral, religioso e político, como criaturas. Mas a boa moral, a boa religião e a boa política trazem as marcas de um novo viver. Um viver em Cristo. Como cristãos e novas criaturas, temos uma nova consciência e logo a nossa objeção de consciência é moldada por uma nova mentalidade, uma nova consciência. Que Deus, pois, Ele nos abençoe. Sigamos firmes em fé
Sigamos firmes, crescendo na graça e no conhecimento. Sigamos firmes na presença do Senhor Jesus Cristo. A presença do Senhor Jesus Cristo, ela nos basta. A graça de Deus, ela nos basta. Que Deus nos abençoe e continuemos em oração.